O tema que eu quero compartilhar com vocês é rompendo limites para cumprir o propósito. Amém? Diga comigo, rompendo limites para cumprir o propósito. Aleluia! Vamos ler o texto de 2 Timóteo, no capítulo 1. Capítulo 1, versículos 5 até o 7. Aqui nesse texto, Paulo está preso, mas ele manda uma carta para Timóteo, que era o seu discípulo amado. E aqui Paulo vai lembrar a ele algumas coisas que Timóteo não deveria esquecer. Amém? Então vamos ler. Ele diz assim: recordo-me da sua fé, não fingida. Olha só, Paulo está dizendo, Timóteo, eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice. Timóteo, eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe, olha só, Paulo está lembrando, que mantenha viva, Timóteo, a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Olha só, o que nós vemos aqui, Paulo falando claramente a um discípulo amado dele. Esse discípulo, ele diz, olha, lembra da tua fé, lembra lá do passado como você começou, lembra a fé que habitou na tua mãe, na tua avó, lembre do dom que você recebeu através da imposição de mãos. Então aqui Paulo está lembrando a Timóteo. Agora vamos para o versículo 7. Versículo 7. Pois Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia. Que é? Por que Paulo está dizendo isso, covardia? Porque talvez Timóteo estava querendo recuar. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Olha só, vou falar hoje de algumas coisas que nos barram, que nos impedem de vencer. E eu quero listar aqui, para que você não esqueça, baseado nesse texto de Paulo, que nos mostra um obstáculo, que esse obstáculo tem assim barrado muitas pessoas. Aqui no final diz que Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, primeiro um obstáculo aqui que Paulo deixa bem claro é o medo. E Paulo, ele estava sentindo isso. Então ele manda essa carta para o seu amigo, dizendo para ele, explicando para ele algumas coisas. E aqui ele não podia parar, Timóteo não podia parar, mediante ao momento que ele estava vivendo, a insegurança que ele estava vivendo, o tempo difícil que ele estava vivendo. Existem, queridos, muitos tipos de medo, mas eu fui dar uma pesquisada sobre o medo, e você sabe que o medo, ele é crônico, né? E ele faz o perigo parecer maior do que ele é, sabe? Quando a pessoa tem medo de algo, ela vê aquilo que não existe. E ele pode se tornar gatilhos para problemas até de saúde. Você sabia disso? Que o medo, ele pode se tornar gatilho para problemas de saúde, problemas mentais, problemas relacionados à ansiedade, depressão, hipertensão, olha só, doença, falta de ar, ondas de calor, ansiedade e etc. O medo, ele desencadeia muitas coisas na vida das pessoas, que às vezes ela não sabe o que está acontecendo. E segundo a psicologia, nos diz que o medo é uma sensação de alerta. Olha, de alerta, e é extrema importância o medo, né, para a nossa sobrevivência. É uma espécie de alerta diante da ideia de que eu posso estar exposto a algum perigo. Então, o medo faz com que a gente se afaste do perigo. Mas o medo,
ele pode mostrar o problema maior, que pode ser real ou não. Por isso que as pessoas são afetadas e precisam discernir se é um medo natural, medo normal, de instinto de sobrevivência, ou um medo espiritual. Porque aqui Paulo está dizendo que Deus não deu o espírito de medo, mas de poder e moderação. Então a gente tem que discernir isso. Mas precisamos discernir, né? De que tipo de medo que muitas vezes a gente está sofrendo. Foi por isso que Paulo fala a Timóteo que ele não podia parar mediante aquele medo que Timóteo estava sentindo, né? Que estava vivendo. E Paulo disse, lembra que eu orei por você. Lembra que você recebeu o dom de Deus. Paulo diz, olha Timóteo, você tem uma missão para cumprir. Você não pode ficar aí com medo de dar um passo. Tá? Você tem que agir. Por quê? Porque existem muitas coisas limitando as pessoas. E um limite é aquele limite que nós mesmos nos damos. Eu vivi muito tempo com isso, me limitando, deixando de viver o melhor de Deus, deixando muitas vezes de fazer a obra de Deus pelo medo de errar, medo de não estar pronta. E existe esse medo que nós nos damos, sabe? Medo por ter uma infância, às vezes, difícil. Então, a pessoa, ela cresce com lá dentro da mente dela algo que ela sempre viveu na infância oprimida, uma infância sofrida, vendo os pais sofrer, e ela se tornou um adulto que tem medo da vida, medo das coisas. Às vezes os pais, muito controlador, muito duro, e ficou aquela pessoa que ela tem medo de avançar, de conquistar, de romper. Às vezes, o medo é por uma escolha na vida errada. Lá escolheu algo, não acertou, uma escolha errada na vida dela. E ela agora tem medo de errar de novo. Então, há um bloqueio. E a pessoa para de romper. Ela para de avançar. Ela para de conquistar. Ela para de crescer na vida dela. Por experiências difíceis que ela passou lá no passado. Talvez um abuso na infância, né? De alguém que ela confiava. Lá isso é muito, praticamente hoje em dia as pessoas, nós que trabalhamos com pessoas, as pessoas elas são presas ao passado. E elas têm medo da vida, não confiam em ninguém. Elas desconfiam de todo mundo. Elas não conseguem acreditar que alguém às vezes tem algo de bom para ela, porque ela foi abusada na infância de alguém que ela confiava, sabe? Existe aquela pessoa que tem uma impressão ilusória de que aquilo que ela está sentindo vai se tornar em realidade. Ela sente e acha que vai tornar em realidade. Sendo que a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que sentimos, mas nós vivemos por fé. Então eu sinto isso e não vou, eu sinto aquilo. Sentimentos não podem conduzir a nossa vida. Os sentimentos, mas está no meu, eu sinto o meu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso muitas vezes, sabe? Então, existe aquela pessoa que tem a impressão que você é a vítima de qualquer circunstância. Ela acha que ela é a culpada, né? Ela é a culpada. É um sentimento de culpa. E o acusador, quem é? É o diabo. O diabo é um acusador. Ele está para nos acusar. Então, mas isso é uma coisa que impede pessoas de romper o limite. A falta de fé impede as pessoas de romper limites. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos que Deus vai fazer na nossa vida. Então a falta de fé nos impede.
Ah, pastora, o que eu faço para mim ter fé? O pastor Jário deixou bem claro aqui esses dias atrás, que a fé é só concordar com o que a palavra de Deus nos diz. Amém? A falta de oração, a pessoa que não ora, ela impede de romper. A falta de oração nos impede de romper. A pessoa, o que é oração, pastor? É você tirar aquele tempo para falar com Deus. Você é a essência, você veio dele. Quando nós não falamos com Deus, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus, é como nós ficar desconectado da nossa fonte de origem. Nós vamos perdendo as forças e nós não vamos produzir aquilo que nós podemos produzir. Se você tem um aparelho que precisa de carga e você não conecta ele para repor a bateria, recarregar, o que acontece? É um aparelho potente, poderia fazer tantas coisas, mas está sem bateria. Às vezes a falta de oração, a falta de conhecimento da palavra faz com que a gente sempre viva naquela pequenez, nunca avance para aquilo que Deus tem para a nossa vida. A falta de conhecimento da palavra de Deus. E romper limites é sair de uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de abundância. Diga comigo, romper limites é sair de uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de abundância. Guarde isso. Quando você rompe esses limites, você sai daquela mentalidade de só sobreviver, sabe? Para uma mentalidade de conquista, de avanço. Romper limite é provar o novo que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito mais. Nós somos filhos de Deus. Deus tem propósito, Deus tem planos. Mas nós precisamos crer em Deus, crer na sua palavra. E declarar todos os dias que nós somos filhos e que nós podemos conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Romper limites é provar o novo que Deus tem para cada um de nós. Queridos, vencer o medo da intimidação vai despertar o dom de Deus que está dentro de nós. Eu posso falar isso com todas as letras. Porque quando eu venci os meus medos, eu despertei o dom que já estava dentro de mim. O dom para ensinar, o dom para guerrear, o dom para conquistar. Eu gosto de um desafio, eu gosto de conquistar, eu gosto de coisas novas. Isso nos levanta, nos motiva, nos dá vida. E quando nós vencemos o medo da intimidação, porque eu era muito tímida. Eu sempre via as pessoas todos melhores que eu. Mas quando eu venci o medo, esse medo da intimidação, despertou o dom que estava dentro de mim. Diga comigo bem forte, vencer o medo da intimidação. Vai despertar o dom de Deus. Levanta as tuas mãos e diga que está dentro de mim. Queridos, foi por isso que Paulo aqui disse a Timóteo: Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, se Deus não deu um espírito de temor, quer dizer que o temor não vem de Deus. Deus deu sim um espírito de conquista, de avançar. Deus quer que nós, como filhos amados dele, usufruímos o melhor dessa terra. Aleluia! Ele diz na sua palavra. Aqui a gente vê a aflição de Paulo, exortando a Timóteo e dizendo: Timóteo, fique firme, constante, sempre abundante, fica firme. Ele diz: meu companheiro, faz alguns anos, Paulo diz que eu sirvo com constância.
procura continuamente. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, Timóteo, faz muitos anos que eu sirvo constantemente. E só que tem um detalhe. Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, sabe de onde que foi? Paulo estava preso. Será que alguém preso? Você preso? Você passando por lutas e provações? Será que você tem fé para escrever uma carta motivando alguém lá fora? Dizendo, fique firme, constante, lembra do dom que você tem, lembra da tua fé quando você começou. Às vezes as pessoas, quando passam por uma dificuldade, a tendência é murchar, a tendência é se camuflar atrás do problema e tem até vergonha de falar do amor de Jesus. E a pessoa até pensa, como que eu vou falar? Se eu estou passando por dificuldade. Você não vai falar de você, você vai falar do grande Deus, você vai falar de Jesus Cristo, o que tem o poder, o que tem a última palavra para todas as coisas. É dele que nós falamos, profetizamos, declaramos e dizemos, Ele é o meu Deus e tudo eu posso, porque é Ele que me fortalece. É Ele que nos fortalece. Paulo preso. Ele dizia a Timóteo, você permaneça fiel, não se esqueça. E olha o que ele diz no versículo 8. Paulo, portanto, Paulo dizendo, não tem vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que eu estou na cadeia por ser servo dele. Aleluia. Não tem vergonha de testemunhar do Senhor. Nem de mim, que eu sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. E aqui diz, segundo o seu propósito. Paulo não deixava nada o abater. Sua fé era contínua. Você sabe quando nós revelamos para Deus o nosso coração, o nosso amor por Ele? É nas dificuldades? É nas provações? Você sabe que às vezes existem provações, a Bíblia diz, que Deus permite, porque Deus ama, Deus prova aqueles que Ele ama. A provação e a dificuldade, muitas vezes na minha vida, eu aqui, Cleonice, eu sempre olho para as dificuldades, as provações e pergunto, como que Deus está me olhando nessa hora? Deus está olhando a forma que eu reajo mediante as dificuldades. Aqui Paulo não deixava nada o abater. Sua fé era contínua. Paulo era um homem com sentimentos como qualquer um de nós. Ele não era um Deus aqui na terra. Ele era um homem igual a qualquer um homem que está aqui. Foi chamado, escolhido, tinha sentimentos. E aqui ele estava preso, mas motivando pessoas que estavam lá fora, querendo se desanimar, esquecendo daquilo que Deus tinha feito na vida deles, esquecendo do dom que ele tinha recebido, esquecendo o chamado que Deus tinha chamado. Quanta gente está lá fora, está tudo bem, perto do que Paulo estava dentro de uma prisão. E o que estava lá fora, usufruindo das coisas, da liberdade, do cuidado, estava lá chorando, estava lá prostrado. Quanta gente que tem tudo para viver, ser feliz, ser abençoado, viver o melhor, mas está com a visão no momento que está acontecendo de dificuldade na sua vida e se fecha. Paulo era um homem com os mesmos sentimentos, mas não agia dessa forma. 2 Timóteo 1, capítulo 12, a parte B. Paulo diz assim, a parte B. Porque sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Nunca esqueça do que Jesus fez por você, do que Ele falou para você. Nunca esqueça do chamado que Ele te chamou. Não esqueça do teu chamado. Não esqueça da onde que Ele te tirou. Não esqueça quem Ele usou para te tirar de lá. Não esqueça do que Ele fez na sua vida. Não esqueça do que Ele falou ao teu respeito. Não esqueça das armas que Jesus nos deu, que é a sua palavra, que é o seu nome, que é o seu sangue precioso. Não podemos esquecer a autoridade que nós temos no nome dEle. Se nós não usarmos a autoridade que Deus nos deu, alguém a tomará e vai usar contra nós. Diga comigo, se eu não usar a autoridade que Deus me deu, alguém a tomará e usará contra mim. Você sabe que isso é muito sério? Você já percebeu? Eu sempre costumo falar aqui, que se eu não fazer aquilo que Deus me mandou fazer, alguém vai fazer. Só que um dia eu vou prestar conta por aquilo que Deus me confiou a mim e que eu não fiz. Passei para outro. Queridos, existem esses medos que nos barram, precisam ser vencidos com arma espiritual, pela fé, no nome de Jesus. E o que Jesus falou é lei. O que Jesus falou tem que ser o nosso chão que nos sustenta. Diga comigo, o que Jesus falou tem que ser o meu chão. Eu contei já aqui umas vezes, há muito tempo atrás, de uma experiência que eu tive, e depois dessa experiência nunca mais. Tive 2 experiências bem fortes com medo. Uma foi que uma vez eu estava ministrando em Cascavel, e o pastor foi ministrar numa outra igreja, e eu encerrei um trabalho que nós fazíamos 3 dias cada igreja, quando nós éramos missionários, e eu fui encerrar numa igreja do pastor Edson, né, tu lembra? E o pastor Jair foi numa outra. E quando eu preguei, ministrei sobre quando Jesus ressuscitou a Lázaro. E eu assim novinha, empolgada, porque Jesus ressuscitou a Lázaro, porque nem a morte resiste quando Jesus chega. E ativei a fé daquele povo, tal, poderoso na palavra. Quando terminou o culto, o pastor subiu no altar pegar a palavra, eu fui dar o microfone para o pastor, amém, Deus abençoe, tá a palavra. Entra dentro da igreja uma mãe gritando com uma criança nos braços. E aquela criança, era um púlpito baixinho, e a mãe caiu assim na frente do altar, sabe, a filha morta, minha filha está morta, minha filha está morta. E quando eu vi aquilo, era baixinho o púlpito da gente pegar assim, né, criança. Quando eu vi aquilo, eu estava entregando o microfone para o pastor, e ele não pegou o microfone. Eu empurrei, mas pega e te vira, né? E ele empurrou o microfone de volta para mim, na minha mão, assim, não, você, e eu empurrei para ele, ele empurrou para mim. Eu digo, misericórdia, meu Deus, me ajuda. E eu disse, Jesus, o que eu faço? O pastor não pegou, eu digo, não vai pegar. Eu ponhi a mão assim na criança, eu vi que a criança estava azul, roxa. E eu coloquei a mão, e a criança realmente estava com pele de morta, gelada. Morte dura. Sabe quando você põe a mão em morto já? É uma sensação diferente. Azul, roxo, morta aquela criança assim. Eu disse, Jesus, o que eu faço? O que eu faço? E o povo, todo mundo se colocou em pé assim, ficou olhando para mim. E sim, eu tinha dito que Jesus ressuscitou o Lázaro. Aí veio uma palavra ao meu coração. Por que eu digo que a palavra de Deus tem que ser chão? Diz assim, Salmos 23, 25, versículo 3. Salmos 25, versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionado ficarão. Na minha tradução diz, nenhum dos que esperam em ti ficarão envergonhados.
Envergonhados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoosamente. É isso aí. Então, quando eu venho essa palavra na minha mente, os que esperam no Senhor não ficarão envergonhados. Essa palavra foi o meu chão. Então eu peguei, coloquei a mão na criança e disse assim: Senhor Jesus, a tua palavra diz que os que confiam no Senhor não ficarão envergonhados. Então agora, em nome de Jesus, eu ordeno que o espírito de morte saia dessa criança agora, em nome de Jesus, e o espírito de vida entre nela. A criança fez assim, e saltou assim, e a mãe estava assim, ó. A mãe estava assim, aquela criança deu um salto, ela tinha uns 3 anos, era como a Heve, e caiu de pezinho assim no chão. A palavra de Deus precisa ser o teu chão. Uma outra experiência foi, eu tinha medo de tempestade. E um dia nós estávamos na igreja, eu era pastor daquela igreja, a igreja alta. E como eu tinha medo da tempestade, porque a tempestade um dia chacoalhou nessa casa e eu fiquei meio traumatizada. E na hora o pastor Jairo pregando e a tempestade começou, eu acho que ele nem sabe disso. E a tempestade começou e eu, meu Deus, meu coração acelerou. Eu digo, agora corri lá para o escritório, atrás do altar, assim, fiquei lá. De repente eu digo, não, eu não posso ter medo de tempestade. Porque eu tinha medo que descobrisse a igreja. Eu digo, eu não posso ter medo. E aí eu digo, Deus, é hoje, o Senhor fala comigo ou fala comigo. Abri a palavra, Números 1, capítulo 3. Diz... Números, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Agora vem essa palavra aqui. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Agora o que Deus falou mesmo foi, e as nuvens são são o estrado dos seus pés. Quando veio essa palavra ao meu coração, eu disse, meu Deus, aqui está dizendo que as nuvens são o estrado dos pés de Deus. Por que eu estou tendo medo de tempestade? Eu saí de trás daquele escritório como se fosse calmar a tempestade. E eu fui lá para frente e fiquei na frente e disse, Senhor, em nome de Jesus, tempestade, afasta-te agora. Afasta-te agora. Eu orando, eu creio que o povo que estava atrás de mim não sabia, nem o pastor pregando entendeu o que estava acontecendo. Mas eu estava repreendendo a tempestade e nunca mais fiquei com medo de tempestade. Porque eu me firmei no que a palavra de Deus diz. A ansiedade, queridos, o medo afasta as promessas de Deus para a nossa vida. Diga comigo também, a ansiedade, o medo, pode afastar as promessas de Deus da minha vida. Por isso que Filipenses 4:6 diz assim, ó, ele fala claramente, dizendo que não andeis ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso. As experiências, queridos, ruins que você viveu podem causar marcas que te impedirão de romper na vida. E elas te limitam. As experiências criam marcas em nós. E que se nós não romper, se nós não vencer, se nós não firmar nas promessas, nós não vamos romper. Você precisa vencer olhando por um outro ângulo, que essas experiências ruins, às vezes têm um propósito, te levar a crescer, te fortalece. Experiências negativas ruins nos amadurecem. Eu vivi muitas experiências ruins. E em tudo eu dou graça, porque todas elas eu tirei o proveito daquelas experiências ruins. Você já viu uma pérola? Pérola é um produto da dor, você sabia disso? Uma pérola surge quando um grão de areia penetra na ostra e começa a machucar a ostra. Então,
ela, quando começa a machucar, ela começa a liberar um néctar, sabe? Algo que começa a cobrir aquele grão de areia. É um grãozinho de areia. A pérola é um grão de areia. Então a ostra, para se defender, ela libera algo e vai cobrindo aquele grão de areia e surge uma linda pérola. Será que as experiências ruins que te feriram não é para fazer de você uma pérola preciosa para Jesus? Ostra que não for ferida não produz pérola. Olha para a irmã do lado e diga: ostra que não foi ferida não produz pérola. Aleluia. Ostra feliz, querido, não produz. Ostra, ela produz a pérola para deixar de sofrer, sabe? Quando as dificuldades vêm, saiba que pode estar se formando algo precioso em você. Quando as dificuldades, as provações vêm, pode estar surgindo aí algo dentro de você. Paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, perseverança. Pode estar se formando pérolas. Olhe para as dificuldades por um outro ângulo, sabe? Essa ostra aqui que vos fala foi muitas vezes ferida, machucada, injustiçada, caluniada. Mas agora surgem muitas pérolas. Se o diabo pensou que ia me ferir, ele se ferrou, porque agora só sai pérolas dos ataques dele. Eu aprendi. Talvez você foi ferido, você foi traído, pessoas ingratas saíram da sua vida, falaram mal de você, né? Está sendo difícil você ser fiel na igreja, pastor, porque você tem uma visão. Você está se sentindo pressionado. Fique tranquilo, Deus está usando tudo isso para moldar em você uma pérola preciosa e te levar a romper limites. Fica tranquilo. Descansa em Deus. Pessoas ficam cultivando ressentimento, mágoa, ofensa. Experiências ruins, elas cultivam, elas deixam as feridas ficar abertas. E feridas abertas só servem para depósito de parasita. Feridas abertas só servem para depósito de parasitas. Se as feridas não forem fechadas, não surgirão pérolas. Sabe? As tuas cicatrizes é resultado de pérolas que surgiram de você. Você já viu uma lagarta? Ela explode para surgir uma linda borboleta. Você já viu isso? Você já viu o processo da lagarta? Eu mandei pôr um desenho. Ela tem que romper. Se tentar ajudar ela a sair do casulo, ela morre. Tem que passar pelo processo. Você precisa passar por certos processos para você crescer, evoluir. A uva, o melhor vinho, ele é extraído da uva que é esmagada, que é moída. Sabe? O melhor suco. O melhor azeite é da oliva que é esmagada. A semente, ela germina onde? Na escuridão. O ouro puro é refinado onde? No fogo. E lembre que Deus permitiu uma dor terrível, a cruz. O sofrimento de Jesus lá na cruz. Para surgir, para formar, para nos dar a salvação. A dor de Jesus trouxe salvação para nós. Você sabe que a pressão, ela é um trampolim para os lugares melhores, para lugares melhores. Então, querido, quando você está passando por isso, não fuja, não se afaste, não pule do barco que você vai se afogar. Persevere. Vai chegar um momento que você vai chegar numa terra firme.
Sabe que Satanás usa essa arma de intimidação para que você seja levado a se fazer de vítima, ou dar desculpas, ou terceirizar aquilo que é para você. O diabo faz isso. O medo faz você se concentrar em si mesmo, sabe? E você deixa de avançar, porque você tem medo de se expor, você começa a se proteger, porque você tem medo de errar, medo de apagar mico, medo de constrangimento, medo de não conseguir, é tudo o que eu sentia. E quando nós deixamos ser dominados por isso, por esse espírito de intimidação, o dom de Deus que está dentro de nós, ele é apagado, já falei, ele se apaga. O nosso potencial que nós temos, ele é interrompido. Eu vejo muitas pessoas com muito potencial, poderiam, voar, mas elas ficam apegadas a coisas e elas têm medo de avançar. Colocam um limite para elas mesmas. E nós somos criados para romper o limite. Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dou o poder. Olha, ele nos dá, eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vai te fazer dano. Satanás, ele sempre procura nos deslocar da posição que Deus nos deu para ter autoridade sobre nós. Mas olha, Efésios 2:6, estou indo para o final, ele diz: ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ande na autoridade que Jesus te deu, para que ninguém tome e use contra você. Use você. Satanás sempre tentou isso. Tentou fazer isso. Ele foi lá no jardim do Éden. Ele não foi atrás da girafa, do elefante, do leão. Ele não foi. Ele foi atrás da imagem e semelhança de Deus. Ele foi lá. Satanás sempre quer nos, impedir os planos de Deus com a nossa vida. Desde o início ele fez isso. Mas use as armas que Deus te deu e rompa todos os limites. A Bíblia diz em Efésios 2:6 que existe um lugar que nós ocupamos em Deus, que se eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz em Efésios, eu rompo, eu avanço, eu conquisto, eu saio do casulo, eu uso aquelas dificuldades, servem de trampolim para mim crescer, para mim avançar, para me conhecer melhor a Deus. Eu posso todas as coisas quando Ele me fortalece. Não entregue, queridos, para Satanás a autoridade que Jesus conquistou lá na cruz para você. Não entregue. Não entregue. A autoridade que Jesus me deu, que Jesus te deu. Não entregue. Use você. Em nome de Jesus. Confrontar a intimidação vai despertar algo poderoso dentro de você. Sem sacrifício, não surgia borboleta, não surgia pérola e nem surgiria salvação. Não teria o ouro sem o sacrifício de fogo. Não teria aquele vinho e suco puro, seu sacrifício da uva. Não. As dificuldades vêm para nós romper, para nós avançar. Então, a partir de hoje, não esqueça, Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza. Creia nisso, expulse o medo e lute com as armas que você tem, com a tua fé, com a palavra. Use a palavra, use a tua fé. Olha o que Jesus falou, creia. E avance e rompa todos os limites. E conquiste os seus sonhos em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você.